O bate-papo de hoje foi bem especial. Dado Cavalcante é mais um bom nome da nova geração de técnicos. Aos 40 anos, já conquistou 2 importantes títulos pelo Bahia e abriu o coração, revelando ter tido que ficar longe da família e da vida social para se dedicar completamente ao futebol. É agora, depois da vinheta. Senhoras e senhores, estou aqui ao lado do técnico Dado Cavalcante, mais um aqui no 442, mais um convidado muito especial. O Dado Cavalcante está vivendo um excelente momento no Bahia, campeão baiano em 2020 e nessa temporada de 2021, campeão também da Copa do Nordeste. Então, professor, muito obrigado por estar aqui com a gente no 442. Olá, Arthur, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando aí do 442, né? Discutindo aí, conversando um pouquinho, batendo um papo sobre futebol. É isso, professor. Vamos falar de muita coisa aqui, mas o que eu sempre costumo começar aqui é sabendo como é que era o Dadinho Cavalcante lá no início da infância. Era um cara que já amava futebol? Apaixonado, seco por futebol, né? Seguindo a tendência da época, também sendo influenciado pelo meu pai, que é mais fanático ainda. Minha mãe também adora futebol. Meu pai jogou amador durante a vida inteira, até bem pouco tempo. Hoje ele está com 76 anos de idade, mas ainda batia as peladas. Chegou a jogar nas categorias inferiores, né? Na época dele não existia juniores, sub-20, era campeonato juvenil. Ele chegou a jogar no juvenil da Portuguesa, em São Paulo. Teve na Várzea, no Amador, teve seu protagonismo, né? Existem muitas histórias dessas, né? De jogadores que tiveram êxito em Amador, acabaram não se profissionalizando. Na época, as histórias que eu ouço sempre, né? É de que o futebol era marginalizado pela sociedade, atleta de futebol mais ainda, então ele acabou não seguindo a vida profissional, mas tem a paixão do futebol no sangue. Passou para mim. Hoje, além de fazer o que eu trabalho, o que eu gosto, né, trabalhar para mim é também um hobby, né? Também é um lazer. Eu me divirto fazendo o que eu faço. Sou apaixonado por futebol e gosto muito de trabalhar com o que eu mais sei fazer e sou mais apaixonado. Não, sem dúvida. Futebol é demais. Acho que todo mundo que está nos acompanhando aqui também é apaixonado pelo esporte, né? E, professor, eu queria saber quando é que foi a virada da chavinha ali, que você falou assim, pô, eu quero ser técnico de futebol. Não foi uma mudança tão pontual assim, não foi algo que veio de uma hora para outra e me fez girar a chave. Existe um episódio que foi crucial para eu não seguir carreira como atleta, né? Isso até foi divulgado muito em 2013, que eu tive uma passagem, eu me profissionalizei como atleta de futebol profissional no Santa Cruz, com 17 anos. Do Santa Cruz eu me transferi para o Náutico, né, na expectativa de jogar no profissional, porque eu tinha um certo destaque nas divisões inferiores, e no funil foi se apertando, né? Eu fui passando para as outras categorias e tinha aquele desejo imenso de jogar no profissional, né? Com 17 me profissionalizei, mas nunca pisei no vestiário profissional. Com 18 para 19 anos, eu fui chamado, na época, por René Simões para compor alguns treinamentos, para fazer alguns treinos, mas jogar não tinha jogado. E com 19 para 20 anos, existia uma reformulação grande acontecendo no Náutico, no Clube Náutico Capibaribe, rival do Santa Cruz. E eu visualizei ali uma oportunidade de jogar. Tinha alguns problemas contratuais no Santa Cruz, consegui uma liberação, abri mão de algumas coisas, consegui uma liberação para ir para o Náutico para tentar jogar, mas também não acabei jogando. O Náutico contratou muitos jogadores naquela ocasião. Eu voltei para o Sub-20 e disputei o campeonato Sub-20. Treinava no profissional, disputei amistosos, fiz jogos amistosos, mas jogos oficiais acabei não fazendo. Disputei um torneio alternativo e na pré-temporada do ano seguinte, que eu estava fazendo a pré-temporada do ano seguinte, o treinador do Náutico era o Muricy, e o Muricy, ele foi muito sincero ao informar que não iria contar comigo, né? Que ele não pretendia me utilizar. Me disponibilizou a empréstimo, e naquela altura, né, já batendo na trave algumas vezes,
Paralelo a isso, eu nunca deixei de estudar, sempre tive conciliando os estudos com os treinamentos, cursava educação física, já tinha passado no vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco. E naquela oportunidade que eu não permaneceria com o Náutico, seria emprestado. Fiquei treinando em separado ainda, esperando o empréstimo acontecer. No meio termo, fiz amizades com as pessoas do Sub-20, da base do Náutico. O treinador, Pedro Manta, me fez um convite para acompanhar alguns treinamentos. Eu comecei a ficar curioso durante os treinamentos, comecei a visualizar o que acontecia na prática dos treinos e na teoria nos estudos da universidade, e aquilo foi me deixando com um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de interesse para atuar em nova área. E aí eu pensei da seguinte forma, eu tentaria o estágio com o próprio Náutico. Como era jovem, quem sabe seguiria a carreira de atleta futuramente em outro lugar, quem sabe em outra equipe. Mas esse foi um caminho sem volta, porque desde quando eu pensei dessa forma, as portas começaram a se escancarar para mim no trabalho de comissão técnica e não mais de atleta, né? Comecei acompanhando, depois iniciei um estágio. Estagiário em qualquer ramo, em qualquer lugar, faz tudo, né? O estagiário faz tudo. E como estagiário, eu ficava perto do treinador, perto do preparador físico, perto do treinador de goleiro, ajudava o massagista, carregava água, levava bola, enfim. E isso foi um aprendizado para mim, e as coisas começaram a me trazer um pouco mais de interesse. Então, por isso que eu falo, não houve uma chave que diz, agora eu quero ser treinador. Não, não foi assim. Uma porta se fechou e outras foram se abrindo. Eu fui entrando, e depois outra se abriu, eu fui entrando. E quando eu vi, eu já estava muito dentro para depois sair. E aí sim, eu comecei a investir depois de 2 anos nessa coisa de estágios e vai para um lado, vai para o outro. Aí sim, eu comecei a investir verdadeiramente na carreira de treinador. Ah, que legal. E é legal saber também desses bastidores, de como é o dia a dia. A gente também vai falar muito disso. E você também chegou a falar até do professor René Simões, que foi também uma pessoa que a gente pôde ter a oportunidade de trocar uma ideia aqui, bater um papinho. Foi um papo sensacional também, ele sabe muito. E, e é isso. E, Dado, queria saber de você também sobre esse casamento entre Bahia e o Dado, né? Campeão baiano em 2020 e campeão da Copa do Nordeste esse ano. Foi um casamento que deu match de fato ali. Vamos lá, estamos muito bem hoje, obrigado, né? Podemos falar assim. É, o início na função de treinador da equipe principal, ela foi cercada de tensão, né? Foi um momento extremamente delicado que assumi o comando da equipe do Bahia, brigando para não cair, brigando para não ser rebaixado, com uma série de incertezas, várias interrogações, várias dúvidas, o que será do Bahia de 2021? Será que vai disputar a Série B? Será que vai disputar a Série A? Será que o Dado tem perfil para comandar um clube como o Bahia? Será que o Dado tem cacife para estar à frente de um clube como o Bahia? E aos poucos as coisas foram clareando, né? Esse momento não aconteceu da noite para o dia, foi através de muito trabalho, de muita dedicação, mas também de resultados, acho que é o mais importante. Nós conseguimos, junto com a comissão técnica, junto com os jogadores, nós conseguimos salvar o Bahia do rebaixamento ano passado. Na última rodada ainda conseguimos a cereja do bolo, que foi uma vaguinha na Sul-Americana que veio e caiu como uma luva para as pretensões do clube ainda em relação a marketing internacional, mas principalmente na condição financeira, de retorno financeiro. Viramos o ano, na verdade, viramos a temporada no mesmo ano, né? Porque nós não tivemos nenhum tempo de pré-temporada, de intertemporada, de paralisação. Foi terminando o Brasileiro, iniciando a Copa do Nordeste. Engatilhamos aí uma sequência de bons resultados na Copa do Nordeste. Conseguimos passar de 3 fases da Copa do Brasil. E o título da Copa do Nordeste veio coroar esse início de trabalho nesse primeiro semestre de 2021. Era um título que nosso torcedor esperava muito. Já fazia 2 vezes, bateu na trave, chegou na final e não conquistou. O ano passado, contra o mesmo adversário, e ainda mais em Salvador, que foi o último jogo, então deixou algumas cicatrizes abertas e o título conquistado veio para dar realmente
essa liga, né, do nosso relacionamento, podemos assim afirmar, com um respaldo mais positivo. Com certeza. E Dado, quero saber de você. Você chegou até a falar dessa questão, dessas perguntas, dessas incógnitas sobre, pô, será que o Dado tem o tamanho do Bahia para segurar esse momento, esse rojão, né? Momento difícil que o Bahia estava passando. E eu queria te perguntar o seguinte: você que também é um desses técnicos da nova geração, um técnico jovem, quando você sucede um trabalho de um cara mais experiente, no caso você, né, sucedeu o Mano Menezes, que havia sido demitido. Existe. Como é que você lida com esse tipo de pressão, esse tipo de pergunta? Será que ele consegue? Será que ele tem o tamanho do Bahia? Como é que passa isso na sua cabeça? Primeiro, eu tento esquecer. Na verdade, eu procuro não me envolver com isso. Sendo bem prático, esses questionamentos não trazem nenhum benefício. E a preocupação para dar um retorno ou dar uma resposta a esses questionamentos, tampouco vão trazer qualquer tipo de benefício, né? Essas dúvidas, elas não influenciam no meu dia a dia com os atletas, eles não entram em campo e colocam a bola para a bola entrar ou para sair, não faz gol nem tira gol do adversário, então não dá bola para esses fatores externos que são motivos de conversas, de rodas não tem mais isso por conta da pandemia, mas de mesa de bar, de boteco, aquela coisa, serve, não serve, talvez de programas esportivos, de debates, mas isso não influencia, isso não muda o contexto do trabalho e não mudou para mim. Eu procurei focar apenas, exclusivamente no que eu poderia fazer efetivamente, né? O que estava ao meu alcance. Quais deveriam ser as mudanças que deveriam ser feitas, de onde iria iniciar essas mudanças, como proceder pedagogicamente para que os atletas conseguissem entender o que eu passava, como persuadir atletas que tinham uma estima muito baixa por conta de resultados ruins, negativos, e para buscar novos resultados. Então, esse foi o meu foco, né? Esse foi o meu direcionamento, para que a gente conseguisse os resultados e sair da situação que estávamos naquela oportunidade. Que legal. E Dado, eu quero saber de você justamente desse dia a dia. Porque muita gente fala, eles ganham muito, muito dinheiro, os jogadores, técnicos, enfim, todo mundo que está envolvido no futebol. Mas como é que é esse dia a dia? Você pegando o time numa fase difícil, complicada, quanto tempo o técnico trabalha? Às vezes ele fica alojado dentro do clube. Como é que é essa situação? Como é que é esse dia a dia de um técnico que tá num grande clube, que tem pressão o tempo inteiro? Como é que é isso aí? Eu vou narrar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Eu fui efetivado ou anunciado no comando do Bahia numa segunda-feira. O Bahia tinha jogado domingo contra o Flamengo. O Mano tinha saído no domingo do pós-jogo do Flamengo. Na segunda-feira à tarde me reuni com o presidente, acertamos tudo que deveria, como seriam feitas as coisas. E o Bahia estava de folga. Tiveram uma sequência de jogos sucessivos e os jogadores precisavam da folga, né? E só iríamos nos encontrar na quarta-feira. Então eu tinha segunda a terça, só ia encontrar os atletas na quarta-feira à tarde. Na verdade, na quinta-feira, foram 3 dias de folga. Só teria jogo também depois. Cara, isso para mim foi uma tortura, porque eu cheio de tesão para trabalhar, para aplicar treino, para expor as minhas ideias, e os caras não estavam lá. Então, eu passei literalmente 2 dias dentro do centro de treinamento, né? Eu reuni os profissionais, os analistas de desempenho, e nós conseguimos fazer um estudo muito detalhado do que foi o Bahia até então, e quais eram as hipóteses, né, que trariam os resultados negativos, e quais eram as hipóteses para a gente reverter o quadro, quais seriam as mudanças mais significativas. E, infelizmente, eu abdiquei da minha família, né? Eu não estava. Falei com minha esposa, preciso de ficar ali um tempo. Eles, inclusive, viajaram, voltaram para a nossa cidade sede, né? Que é Recife. Eu precisava desse tempo. Eu não ia ser um pai naquela oportunidade. Eu não conseguiria ser um marido. Eu não conseguiria ser o chefe da família. Minha esposa segurou a onda, segurou a peteca. Isso também precisa ser enaltecido, porque a família do treinador sofre talvez muito mais do que o treinador, do que a família dos atletas sofrem mais, porque eu costumo falar, eu escolhi,
ser treinador, eu me preparei para ser treinador. Eu convivo com críticas, convivo com palavras negativas, com negativismo, mas a família não escolhe, ela vive. A minha esposa não escolheu ser esposa de treinador, né? Ela não se preparou para isso e ela vive isso hoje. Os meus filhos viagem quase todos os finais de semana. Meu filho pede, pai, fica um pouquinho comigo. Final de semana não viaja dessa vez, vamos brincar, enfim. É uma pena, porque é uma luta, né? O Abel Ferreira, após o título da Libertadores, ele fez um relato que para mim foi fantástico. Parecia que eu estava lendo, né? Eu estava reproduzindo, porque eu sinto tudo aquilo que ele citou sobre a questão de, infelizmente, ser um mau pai, um mau marido, um mau irmão, abdica-se de tudo para ser o melhor treinador possível. E às vezes não dá certo, né? O treinador não consegue controlar todas as variáveis do jogo e quase sempre passa muita coisa pelas mãos. Mas essa é a tônica, né? Esse é o desafio do treinador, do comandante. Em relação ao contato diário dos atletas, isso para mim é um fator que é fácil, é mais fácil para mim. Sinceramente, eu lido muito bem com isso, né? Mesmo, eu comecei muito jovem, eu tenho 40 anos hoje, mas eu comecei com 24 anos de idade, esse treinador de futebol profissional. Então, lá atrás é que se hoje existem dúvidas, interrogações, imagina com 24 anos. Imagina na minha primeira equipe, o meu primeiro título estadual, onde a média de idade da equipe que eu comandei era mais velho do que eu. Então, ali sim era desafio, os caras testando toda hora, questionando a sua autoridade, a sua autonomia como comandante, enfim. Hoje eu já bem mais maduro, já um pouco experiente, já tiro de letra essas condições. Na verdade, não acontece mais, né? Não acontece tanto. Mas, basicamente, é essa condição, né? Essa condição de associar o que você pode dar de melhor para o trabalho, mas saiba que necessariamente vai abrir mão de alguma outra condição. A minha vida social praticamente não existe. Estou muito distante dos meus pais, distante de amigos, e junto com a família, batalhando, lutando aí para dar o meu melhor. Pô, legal demais esse relato, professor, porque eu acho que as pessoas, de um modo geral, não têm realmente a noção de como tem que se entregar para você conseguir resultados realmente. E às vezes você não consegue, como você mesmo falou, né? Porque você não tem como gerir tudo. Às vezes você não consegue o resultado que você queria, mas mesmo assim você abriu mão de muita coisa para estar vivendo esse momento. Então é legal demais esse relato, é legal demais saber isso. E até em cima da dificuldade do técnico, assim, eu queria saber mais de você dentro de campo. Como é que é lidar? Porque assim, o técnico não é só escolher lá a formação 4-2-3-1, 4-3-3. Ele tem muitas outras atribuições, né? Inclusive lidar com o jogador, com o elenco que às vezes pode ser maior do que ele quer. Lidar com um cara que tá num terceiro escalão lá do elenco, mas esse cara tem que ter motivação. Como é que é lidar com todo o mental, com tudo que envolve o futebol de fato dentro de campo ali, o Dado? Eu acho que escolher sistemas é a parte mais fácil do treinador. Definir sistemas, escolher atletas, fazer as escolhas, as opções. E, infelizmente, o meio externo acha que é só isso, né? O treinador é só isso, né? Existem alguns simuladores, né, de videogames, jogos e, enfim, que você Futebol senta lá, manager, começa a futebol manager. escolher. Futebol manager. Eu sou mais velho, eu sou da época, tinha um L-Foot na minha época. Eu L-Foot, era L-Foot. um moleque, eu contratava o Ronaldo para jogar no Central de Caruaru. Era uma delícia aquilo lá. Era mole, era fácil. Ronaldo Fenômeno, camisa 9 do Central de Caruaru. Eu acho que a parte mais não é difícil, mas aqui que gasta mais energia é a gestão de pessoas. Você entender que um elenco é formado por 28, 29, 30 jogadores e o cara que não vai no jogo, o cara que não vai no banco de reservas é tão importante quanto o seu camisa 9. Ele precisa ter a mesma motivação que o seu artilheiro
Porque nos momentos mais difíceis de decisão, provavelmente o seu camisa 9, em condições de um campeonato longo, vai acontecer momentos que você vai precisar desse cara que está lá no final da fila, às vezes esquecido, às vezes desmotivado, e em momentos cruciais, esse cara que pode ser o grande responsável por uma mudança de chave na sua equipe ou não. Então, esse, para mim, é o maior dilema. É entender, principalmente, que jamais, eu particularmente, eu sou defensor disso, estou falando por mim, tá? Que fique bem claro, não sou dono da razão, mas é a minha forma de observar, de enxergar. Eu jamais trato os jogadores de forma igual. Não existe um tratamento igual. Ah, mas então você quer dizer que você você dá alguma regalia para algum atleta? Eu falo também abertamente, não existe regalia. Mas existe uma condição extrema, inclusive prevista no treinamento desportivo, que é um dos princípios do treinamento, que é o da individualidade biológica. Só temos 28 atletas, nós temos 28 atletas completamente diferentes uns dos outros. Não existe um ser humano igual ao outro. Não existe um atleta igual ao outro. Não existe um jogador igual ao outro. Eu fico maluco quando os cronistas esportivos, ao narrar ou comentar uma substituição, fala que o treinador trocou 6 por meia dúzia, porque trocou um volante por outro. Primeiro que jamais vai acontecer essa condição, e algumas dessas trocas, mesmo sendo por posição, são funções completamente diferentes, são características completamente diferentes dos caras, e enfim. E essa é meu sentimento, meu pensamento em relação ao comando, né? Eu tento, não consigo, mas eu tento dar essa atenção a todos, né? Permitir que todos se sintam importantes em todos os momentos do processo, durante os treinamentos, durante as viagens, durante os jogos. Essa gestão, eu acho que ela é fundamental para campeonatos, para longas jornadas, como é um brasileiro de Série A ou de Série B, por exemplo. E em uma condição normal, você vai jogar, você vai usar todo mundo do seu elenco. Se está no elenco, vai jogar. Então, que quem esteja no elenco esteja preparado, esteja pronto, esteja motivado para, no momento oportuno, jogar e dar conta. Com certeza. E se tem um lado positivo nessa questão da pandemia, foi isso. Eu conversei recentemente também aqui no canal com o técnico Guto Ferreira, né, do Ceará, e ele me falou que teve um período, um mês, que ele teve que fazer 15 jogos. Então, assim, não tem como você... O lado positivo é que todo mundo joga, né? Você tem ali uma equipe A, B e C, mas o lado negativo é que você também não tem uma sequência, né? Com o elenco, vamos lá, o elenco principal do time, o time principal ali, os 11, né? Então, como é que você consegue gerir isso com tantos jogos no calendário, professor? É um fator de maior dificuldade, né? Existe, entre aspas, um privilégio de se fazer 5 alterações no jogo. Eu falo entre aspas, é um privilégio porque, às vezes, dependendo do adversário que você enfrenta, não é privilégio, não. Porque o poder de fogo dos caras é muito maior que o seu, então Sim. acaba que não é um privilégio ter essa condição. Porém, a sequência de jogos ela é absurda. O Guto teve 15, eu me lembro bem que estava disputando estadual, Copa do Nordeste, Sul-Americana. Ele tinha 2 equipes também. No Bahia, nós também tivemos, estrategicamente, essa ideia. A equipe que disputou o Campeonato Baiano não foi a equipe principal. A equipe principal, comandada por mim, ela disputou a Copa do Nordeste, em 2021, ela disputou a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas não pense que deu para respirar também, não, porque a sequência era muito bruta, muito absurda, e começamos a decidir jogos, fase final de Copa do Nordeste, ao mesmo tempo que fase final de classificação de Sul-Americano. Aí vem os jogos em mata-mata da Copa do Brasil, enfim. Então, tudo isso mais ainda coloca à prova, né, a sua gestão em relação aos jogadores que tem no elenco, porque quem está no grupo vai jogar, em algum momento vai jogar. Às vezes se descaracteriza assim um desenho, às vezes perde um pouco de sequência no modelo, às vezes os sistemas são obrigados a mudar, mas essa é a profissão camaleão, né? Que você vai se adaptando a cada meio, a cada lugar, a cada competição, as bolas mudam,
viagem, vai para um lado, vai para o outro. Teve uma época que a gente viajou tanto, que teve uma noite que eu acordei, não sabia onde é que eu estava, não sabia se estava em casa, se estava no hotel, e as coisas vão acontecendo. Né? É o extremo que a pandemia, infelizmente, nos trouxe de muitos jogos sucessivos. Não, com certeza, é realmente uma parada muito complicada e principalmente porque ao mesmo tempo tem cobrança da torcida, tem cobrança da imprensa por resultados, e aí você está jogando com um time B às vezes num campeonato e eu imagino que seja uma situação bem complicada. Passando aqui para o Campeonato Brasileiro, ô Dado, eu queria falar, a gente está gravando numa sexta-feira, o Dado vai enfrentar o Flamengo ainda no final de semana, esse papo deve ir ao ar segunda-feira, então se você está assistindo, eu não sei se foi o Bahia ou se foi o Flamengo que ganhou, mas, como o Dado tá aqui, eu estou torcendo pro Dado vencer. E o que eu quero perguntar Obrigado. o que eu quero perguntar ao Dado é o seguinte: como é que faz para parar esse Flamengo? Hoje não é o líder do campeonato, não tá vivendo uma grande fase, como viveu anteriormente, mas ainda assim é um dos clubes que tem os jogadores mais técnicos aí do campeonato. Então, como é que faz? Você marca a pressão, marca mais em cima, ou você deixa o Flamengo jogar um pouco mais, marca um pouco um bloco mais baixo e tenta o contra-ataque? Qual é o mistério? Como é que consegue resolver esse problema, ô Dado? O Flamengo é uma das equipes do brasileiro que tem mais poder de fogo, né? Tem mais poder de definição. É um time completo na sua essência, né? Tem bons jogadores e jogadores, os melhores jogadores do Brasil passam por todas as posições do Flamengo. Tem um sistema defensivo sólido, tem um meio-campo forte e criativo e tem um ataque excepcional, né? Dependendo das peças que joguem. Essa condição de um confronto com um adversário como esse traz ainda mais dificuldades, porque quando a gente pega um Flamengo, independente da qualidade técnica, independente da condição da equipe, a gente pega uma repetição, uma sequência de jogos e jogos e jogos e jogos, a gente começa a atribuir padrões. Nós conseguimos identificando os padrões e daí pensa-se uma estratégia para neutralizar esses padrões, sejam ofensivos ou defensivos. Pensa-se em estratégias para descaracterizar uma organização defensiva, pensa na estratégia de bolas paradas para surpreender o adversário, jogadas ensaiadas. Então, tudo isso faz parte do processo natural de conhecimento do adversário. Para minha sorte, na minha vez, eu vou falar, o Flamengo acabou de trocar de treinador, né? Sim. Saiu o Rogério Ceni, chega o Renato Gaúcho. Então, todos esses padrões que estavam sendo estudados lá atrás, eles caem por terra. Os padrões mudam completamente. Nós tivemos, né, apenas uma referência, que foi o único jogo que o Renato comandou contra o Defensa e Justiça. Já ficou claro mudanças significativas, né, de estruturação da equipe, forma diferente de marcar, forma diferente de jogar, padrões diferentes de comportamentos, bolas paradas completamente diferentes. Então, acaba que não dá tempo de fazer muita coisa, porque depois de visto isso, são duas sessões de treino apenas para fazer muita coisa, modificar muita coisa. Mas o que eu posso afirmar é que, independente da estratégia que você adote, o meu processo de construção, eu falo nosso, porque é o meu junto com a minha comissão técnica. Eu não trabalho só, sou muito bem assessorado, graças a Deus, tem pessoas extremamente competentes que trabalham comigo, que fazem parte da nossa comissão. E o nosso processo de construção, ele é uma escada com dois lados. Vou tentar explicar para ser prático, né? Sobe um degrau aqui do nosso adversário, sobe um degrau nosso aqui. Sobe um degrau do adversário, sobe o nosso, sobe o degrau do adversário, até que os dois se encontrem lá em cima. Essa subida do degrau da nossa equipe, essa é uma condição que nós temos o maior cuidado possível para que essa subida de degrau não seja um espelho do nosso adversário, que a gente não seja apenas uma equipe que reaja às condições do nosso adversário. E assim, eu não quero que a nossa equipe seja uma equipe genérica, que só se adapta ao adversário. A nossa equipe tem uma identificação, tem uma identidade, tem um modelo, tem uma ideia de jogo firme. O adversário tem uma outra ideia, um outro modelo. Nós vamos seguir o nosso modelo, mas vamos ajustar algumas coisinhas para igualar o nosso adversário em algum componente. Pegamos o jogo, dividimos o jogo nas organizações, nos momentos, né? Na verdade, não em organizações, mas nos momentos, os 4 momentos do jogo: a organização ofensiva, transição defensiva, organização defensiva, transição ofensiva, e começamos a mexer no círculo. Nós temos as ideias claras, fazemos alguns ajustes em cima do que o adversário se propõe a fazer e vamos para o jogo.
Só que esses ajustes contra o Flamengo, que para mim é um dos maiores, os melhores times do brasileiro, está oscilando na classificação. Acho que até por conta disso houve a troca do comando. Mas não perdeu, mas continua sendo o Flamengo, né? Continua sendo o time que tem um dos melhores elencos do brasileiro. Eu acho que o Flamengo nessa ordem, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras, essas três equipes têm os melhores elencos do brasileiro de Série A. E o Flamengo é um dos melhores elencos, e joga quem joga, entra em campo quem entrar, vamos ter dificuldade, vamos ter que nos superar em campo, mas não podemos perder uma organização que possa nos permitir igualar o jogo de alguma forma e ganhar, quem sabe, nos detalhes cruciais da partida. Que legal, professor. E eu queria saber de você justamente isso, então. Qual é o segredo desse Bahia, se é que dá para revelar? O segredo desse Bahia que está sexto colocado no Brasileirão. Pelo que o Bahia pode brigar nessa temporada no Brasileirão, professor? Não existe segredo, não existe algo escondido. Na verdade, o Bahia é muito claro o que o Bahia é. O Bahia é um time organizado, aguerrido e oportunista. Oportunista do ponto de vista que tem aproveitado muito bem as oportunidades que o campeonato está nos dando. A nossa equipe hoje ela é um dos melhores ataques do campeonato. É um time que produz bem ofensivamente, que marca bem, que cria, que tem uma expectativa de gols interessante em todos os jogos que faz. Não é uma equipe que amassa o adversário da posse da bola, mas está sempre dividindo posse com o adversário. Não existe também nenhum outro adversário que se sobressaia tanto em posse de bola. Em todos os jogos que nós fizemos, o único que realmente foi muito acima da gente foi o São Paulo, por uma característica de jogo do São Paulo, principalmente em relação a pressão na bola, em recuperar a bola rapidamente. A gente sofreu um pouco mais com o São Paulo. A nossa equipe tem falhas defensivas, é um cobertor curto, às vezes você usa muito ataque, acaba desguarnecendo um pouco defesa, então precisamos ajustar muito a nossa organização defensiva. Mas é uma equipe competitiva, é uma equipe que os adversários, quando enfrentam o Bahia, eles precisam tomar cuidados também, não é só jogar, porque se não marcar bem, o Bahia tem mecanismo de construção com a bola, tem iniciação forte, tem uma construção boa, um terço final razoável, tem jogadores que fazem gol. Gilberto, por exemplo, é um dos artilheiros do campeonato, está vivendo uma boa fase, então não é segredo, é apenas uma condição de oportunismo mesmo. A gente vem, não temos um elenco, acho que poucos têm, eu falei de três aqui apenas, poucos têm um elenco para rodar jogadores, então a gente às vezes fica refém um pouquinho de uma equipe base, de jogadores titulares. Sofremos mais por conta disso, pelas ausências em suspensões, terceiro cartão. O Bahia começa a ficar avisado e aí várias propostas começam a chegar, jogadores acabam saindo. Então a gente sabe, acho que a gente está tentando conviver com essa condição. E o nosso objetivo é permanecer na primeira página da tabela de classificação, né? Esse é o nosso pensamento. Fazer um campeonato sem sustos, já que o ano passado foi extremamente desgastante para todo mundo, que a gente consiga tentar manter essa regularidade, o que é muito difícil. Não, com certeza. E você falou também da fase ofensiva ali do time do Bahia. Exatamente, o Gilberto hoje é o artilheiro do Brasileirão com 7 gols. Eu queria que você falasse especificamente de dois jogadores. O Gilberto, seu artilheiro, que também passou por essa situação de sofrer um assédio de outros clubes, e o Bahia mesmo assim conseguiu segurar o Gilberto no clube. Eu queria que você também falasse um pouquinho dessa reviravolta do Rodriguinho no Bahia, que não estava muito bem há um tempo atrás e agora realmente está vivendo um bom momento de novo com a camisa do Bahia. O Rodriguinho, ele nunca desaprendeu a jogar, né? Ele não perdeu o talento, ele não perdeu a qualidade, ele não deixou, não desaprendeu. Então, eu posso citar um trecho da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho sobre gestão de pessoas. O Rodriguinho foi uma das pessoas que eu tive um cuidado especial de ter uma conversa, de ser claro, de ser objetivo, de ser sincero, de falar o que é que eu esperava, quais eram as minhas expectativas, e falar também o que é que ele estava entregando até então. E a balança naquela oportunidade, ela pesava contrária, né? Ela pesava contra.
E acho que essa sinceridade, essa forma de abordagem, ela trouxe fluidos, né? Trouxe coisas boas, porque o Rodriguinho entendeu qual seria a importância dele para o grupo. O Rodriguinho não só vem jogando bem, não só vem sendo decisivo em jogos. O Rodriguinho hoje é o capitão do Bahia. Ele hoje exerce uma liderança perante os companheiros, ele faz orientações e faz um encaminhamento para os mais jovens, né? Coloca os mais jovens nos trilhos. E quando o mais jovem vê o Rodriguinho puxando a fila num treinamento, ele não pode fazer menos. Então, isso aumenta a competitividade do nosso dia a dia, isso aumenta a nossa força interna nos jogos. Os feedbacks pós-jogo do Rodriguinho em relação a dados físicos é sempre excepcional. A recuperação dele pós-jogo, de um jogo para outro, também tem sido boa. Então, esses contextos, eles só somam, né, para o Rodriguinho estar vivendo hoje um excelente momento junto com o clube. Um completa o outro, né? A equipe ajuda o Rodriguinho e o Rodriguinho tem ajudado muito a equipe. Que legal. E sobre o Gilberto, ficou feliz, obviamente, depois, claro, vivendo todo esse assédio que o Gilberto viveu também há um tempo atrás, ficou no Bahia e hoje é o artilheiro do campeonato. Eu considero o Gilberto é o artilheiro, momentaneamente, a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente não sabe como serão as próximas rodadas, mas sem medo de errar, o Gilberto também é um dos melhores atacantes do Brasil. E ter um cara desse ao meu lado, eu prefiro muito mais ter ela ao meu lado do que um adversário, do que vir contra, né? A permanência até então dele, que a gente nunca sabe, no futebol, dia de amanhã, tudo pode acontecer, mas eu estou tentando usar o máximo possível o Gilberto, ele também está feliz, também está confiante, está chutando, a bola está entrando, tem um poder de fogo grande, porque ele tem repertório, né? Ele bate bem com o pé direito, ele bate bem com o pé esquerdo, ele cabeceia bem, ele tem um tempo de bola absurdo, ele tem uma explosão que, para mim, a arrancada dele é fenomenal, é acima da média, e isso contribui para a nossa forma de jogar. Ter o Gilberto em campo, ter o Gilberto bem preparado, isso é importante para a gente. Não, não elogia muito não, professor, senão o pessoal vai ficar de olho aí no Gilberto. Tá vivendo um grande momento, deixa o Gilberto aí no Bahia Tem pro razão. torcedor ficar tranquilo aí. Mas não, sem dúvida, eu lembro de um gol recente agora contra o Chapecoense, que ele bate de fora da área com uma facilidade como se não fosse nada, então realmente é um destaque merecido. Você falou sobre perdas, né, durante o campeonato, o Bahia perdeu recentemente agora o Tassiano, né, foi uma venda, se eu não me engano, para a Turquia, né, e hoje foi anunciado o Lucas Mugni. Professor, é um jogador que vai conseguir substituir, assim, nesse sentido mais técnico? É um jogador que tem uma característica parecida ou não? É um jogador diferente? Tá, não tem nenhuma semelhança em relação a características. E eu tentei deixar claro aqui nas minhas entrevistas, passando para o nosso torcedor, que nós não, acho que seria um erro nós buscarmos um substituto para o Tassiano. Porque procurar um substituto para o Tassiano significaria procurar um jogador com as mesmas características, com o mesmo perfil, com identificação muito particular do Tassiano. O Tassiano, no Bahia, ele não é um volante, ele não é um meia, ele não é um atacante, e é os três ao mesmo tempo. Na, no, na modernidade da bola se fala do box to box, né? O cara que bate na área adversária e volta na nossa área. Esse é o Tassiano. E buscar um jogador como esse é difícil. Então, nós não tínhamos, né, a pretensão. Lógico, se aparecesse, ótimo. Nós até tentamos, né? Mas o mercado ele é cruel, é muito difícil. Então, nós entendíamos que é necessário buscar reforços, buscar um jogador que agregasse alguma coisa com a nossa equipe, não necessariamente nas características do Tassiano. E o Mugni é esse cara, né? O Mugni já foi um meia clássico, já foi um camisa 10. Já vi o Mugni fazendo funções de lado de campo, não que seja especialidade dele, mas já fez algumas funções. E os últimos jogos que o Mugni atuou, ele vinha sendo um médio, sendo um terceiro homem de meio, um jogador que vem embaixo participar da construção e chega no perímetro da área. Não é tanto mais um cara de pisar na área, não é um cara que chega mais dentro da área,
mas é um cara que pode nos ajudar e pode contribuir conosco no perímetro, né? Fazendo essa bola girar, fazendo essa bola andar de um lado para o outro, participando com passes. Ele tem essa qualidade no passe, ele tem esse passe bem firme, e essa é a minha expectativa em relação ao Mugni no Bahia. Que legal. Realmente o Mugni, também concordo com você. Um jogador que gere o ritmo do jogo ali, realmente uma boa contratação. Professor, eu vou fazer um rápido joguinho com você aqui, que é o seguinte, que é o escala ou não escala. Como seria mais ou menos assim? O escala você lida bem com a situação, você escala no time, e o não escala você não lida muito bem com a situação. Eu queria, se você puder falar um pouquinho também da situação, vou te falar e você vai entender, professor. A primeira Vamos situação é o ver. seguinte: aquele jogador problemático fora de campo, tem alguns problemas fora de campo, seja com balada, com festa, enfim. Mas que quando entra em campo, o cara resolve. Como é que você lida com essa situação? Escalo com ressalvas. Pode ser assim? Pode ser. Pode, Pode pode. ser. Primeiro vamos entender o contexto total, né? Geral. E alguns atletas dentro desse contexto que só fazem mal para ele mesmo, né? Eu trabalhei com alguns assim, já trabalhei vários que o grupo abraça, que o grupo e o próprio grupo defende, né? Professor, deixa ele conosco, vamos dar um jeito aqui, a gente dá um jeito nele, a gente dá uma cuidada nele aqui, mas ele vai ajudar, ele vai contribuir. Então, essa forma, ela acaba sendo de forma natural. E existe o contrário também, né? Existe o cara que ninguém quer, que ninguém gosta. Por mais que faça gol, ninguém suporta esse cara dentro do vestiário, ninguém quer ter ele ao lado e infelizmente, por isso das ressalvas, infelizmente, em condições assim, esse tá fora. E deve ser difícil, imagina, você tem um cara que realmente resolve, entre aspas, ali dentro de campo, mas o elenco não aceita muito, né? E aí como é que você faz, né? Pra mídia, né? Pra imprensa não vai entender, porque o cara tá resolvendo dentro de campo, mas não sabe do bastidor ali, né? Exatamente. E esse é o mundo circense da bola, né? O que sai para o meio externo não é 30% do que acontece internamente. Realmente. A segunda situação é o seguinte: o dirigente que tá ali, ó, querendo, dado, coloca esse cara aqui tá na hora de entrar, não sei o quê. O cara que quer mexer um pouco na tua escalação ali, professor. Não acontece. Não escalo e mando para aquele lugar se for necessário. Muito bom, muito Esse não, bom. entra, esse não entra nem na minha sala, nem no vestiário esse entra. Excelente. Se quiser me Essa mandar situa- embora, pode ficar à vontade. Se quiser escalar, que me manda embora e você entra no banco e pode ficar à vontade. Não, e é muito bom porque teve um caso agora recente, né? No Cuiabá, o Alberto Valentim, ele falou que a situação dele ele acabou saindo até por conta disso, que ele explicou que teve dirigente querendo realmente mexer na escalação dele e tudo mais. E é legal a gente ver isso porque se você cede esse tipo de situação, você realmente não tem mais controle nenhum, né? Perde a essência do. O comando é seu. Você tem. Quem vai dar as entrevistas depois da derrota? É o treinador ou o dirigente que teoricamente escalou lá? É o Sim. treinador, então, meu irmão. Eu quero responder pelos meus atos. Não vou me subjugar jamais. Tá certo. Se é pra cair, que caia né, com suas escolhas, né, professor? E a última aqui é o seguinte: é o jornalista que pergunta pra você, com 1 mês de trabalho, 2 meses de trabalho, o time já tem o dedo do técnico? Isso é mais normal do que parece. É... Tem gente que uma semana já cobra que o time jogue, se o time já está jogando com o treinador. Infelizmente, é uma adaptação também a mais, né? O treinador ele convive muito com questionamentos, com dúvidas e sinceramente eu entendo como natural, né? É uma pergunta, vamos relativizar essa condição extrema de tensão que existe entre esse treinador, vou interpretar bem levemente que foi uma pergunta, apenas um questionamento e você, o treinador, eu, o dirigente, no caso eu, o treinador precisa se explicar, precisa se fazer entender que as coisas não acontecem, não funcionam bem assim, que requer tempo. O método de qualquer treinador, seja brasileiro, estrangeiro, seja argentino, português ou nordestino, é o famoso método tentativa e erro. Você tenta, erra, ajusta, acerta, tenta de novo, erra e vai ajustando, e vai. A diferença é que para alguns existe um pouquinho mais de tolerância, para outros não. Essa é a grande diferença dos treinadores. Exatamente. E até é engraçado, assim, quando eu conversei com o professor Guto Ferreira, ele falou justamente isso. Parece que tem gente que acha que o técnico vai chegar, vai bater uma varinha
e aí vão vir todos os resultados que eles querem, e não é, né? Tem todo um tempo para você colher realmente esse trabalho. E eu quero, até, eu nem ia te perguntar, mas agora eu quero te perguntar, professor, que é o seguinte, você acha que um dia a gente vai conseguir chegar num período que o técnico vai ter, por exemplo, uma situação parecida com o Alex Ferguson no Manchester United, que vai ter ali 4 anos sem nenhum título, sem nenhuma conquista, e não vai ser demitido? Não. Aqui no Brasil não vai acontecer. Esquece. Nossa cultura é oposta a isso. E é cultural, é enraizado. Eu vou citar alguns exemplos que são muito claros e acho que você vai concordar. O mesmo cronista esportivo que pede tempo para o treinador mostrar o seu trabalho, o mesmo cara. E esse cara vai ser o mesmo que vai pedir a cabeça do treinador depois de 3 derrotas consecutivas, porque o treinador talvez tenha perdido o vestiário, aquela história toda de que perdeu o vestiário, não tem comando, isso, aquilo, outro, precisa trocar, precisa mudar. Isso é enraizado, isso está nas entranhas do futebol brasileiro. Existe o Brasileirão Série A criou uma normatização em relação à troca de comando, que para mim não vai mudar muita coisa, mas é um primeiro passo. É uma primeira ideia de que um treinador só pode comandar 2 equipes por Campeonato Brasileiro. Para mim seria sinceramente. E que cada clube pode trocar 2 vezes. Seu comando, para mim, também só deveria ter uma troca. Mas, enfim, eu acho que é um começo, é um início. Essa normatização talvez crie um senso de maior responsabilidade na contratação. O cara que contrata precisa ter mais segurança, ou melhor, precisa ter mais convicção, porque é na contratação que tudo acontece. Quando o cara está convicto da contratação, a sequência de jogos não vai ser tão pesada assim para culminar numa demissão ou não. Mas, volto a falar, o meio externo no Brasil é muito forte. As redes sociais são muito fortes. Nós temos dirigentes, na grande maioria dos clubes, que são leigos, né, que são estatutários e, por ser estatutário, torcedores. Então, são sempre movidos pela emoção e que eu não acredito que aconteça, nem espero que aconteça dentro do que eu entendo do futebol brasileiro. Então, eu fico até triste com isso, porque assim, é uma situação que a CBF, né, teve que impor que só pode ter uma troca de técnico e isso deveria ser normal, né? Você realmente parar, pensar num planejamento, apostar, falar, pô, não tá acontecendo agora, mas vamos dar mais um tempo, vamos deixar o cara trabalhar, porque assim, se você troca realmente o técnico, você também perde todo o trabalho, aí você perde lá 4, 5 meses que o cara tava lá e vai recomeçar no meio da temporada, e aí a gente sabe muito bem que recomeçar no meio da temporada é um passinho ali pra dar realmente perda total no time, né? Mas é mais fácil, é uma transferência de responsabilidade. É aquela coisa do tipo, a culpa é minha, eu boto ela onde eu quiser. Então, eu tenho a minha responsabilidade, mas eu preciso fazer alguma coisa, então eu troco o treinador, transfiro todas as responsabilidades para ele, vem um cara diferente, zerado, com provavelmente uma aceitação da torcida, porque é um cara momentânea, aceitação momentânea. Isso, momentânea. Um cara vitorioso, é um cara que a torcida já queria há muito tempo, ou é um cara que já passou pelo clube e a torcida queria de volta. Então, o dirigente se enche de orgulho por ter feito a maior troca do mundo. Mas a prática a gente já viu, já conhece, já sabe qual é. Tem um estudo muito bacana, né, de um grupo de alemães, na verdade tem um brasileiro envolvido, sobre a troca de treinadores no mundo e a influência, o mais importante, não são os dados quantitativos, são os dados qualitativos, né? A influência da troca de comando, principalmente aqui no Brasil. E se viu que as trocas não servem para nada. Basicamente, os mesmos resultados permaneceram independente das trocas do comando. E o pior é que fica aquele falso discurso de que agora o jogador vai querer mostrar mais porque tá chegando um novo... Não existe 2 isso, jogos. gente. Pois é. É triste, é triste. Eu fico só triste com a situação porque a gente vê aí clubes, por exemplo, como... Eu vou citar o meu Botafogo, por exemplo, que teve no ano passado lá na queda 4, 5 treinadores na temporada, assim, uma coisa surreal e tá pagando preço hoje na Série B, assim como o Vasco, o Cruzeiro também. E eu queria te perguntar até isso, professor. O que esses clubes gigantes do futebol brasileiro, eles podem tirar de positivo, por exemplo, de um Bahia, de um Ceará, de um Fortaleza, que hoje
não só dentro de campo estão bem, mas também fora de campo, financeiramente, o clube que paga em dia, que está vivendo um bom momento, tanto dentro quanto fora de campo. Eu acho que a sua pergunta ela foi complementada agora com o seu texto. A resposta é exatamente isso. São clubes responsáveis. São clubes que mantêm os pés no chão, que o que prometem cumprem, que não se deixam levar por empolgação. Lógico, às vezes tem um excesso aqui, outro ali, tem uma coisa aqui, outra ali, mas são totalmente administráveis. Eu posso falar muito mais pelo Bahia, que é a estrutura que eu conheço. Embora eu conheça os presidentes do Fortaleza e do Ceará, tenho uma boa relação com os dois, mas é no Bahia que eu trabalho, eu convivo muito com o Guilherme Belintani. E, para mim, o ponto-chave de tudo isso é que o Guilherme e o Vitor, nosso vice-presidente, os dois são remunerados, eles são pagos pelo Bahia. Então, assim, eu já vivi muito em clubes, em outros clubes, aquela coisa do tipo passar o dia todo trabalhando no CT, e à noite, quando a gente termina o treinamento, tá todo mundo esgotado, desgastado, o presidente estatutário solicitou a reunião com a comissão técnica ou com o treinador e a direção de futebol, geralmente na sede do clube, que é muito distante do centro de treinamento, distante da sua casa, porque ele teve, obviamente, que passar o dia todo trabalhando na sua empresa, ou é advogado, ou é médico, ou é empresário, ou é bancário, enfim, pouco importa, mas ele passa o dia todo resolvendo seus problemas particulares, os seus trabalhos profissionais, no caso, e à noite vai se divertir um pouquinho na reunião com a comissão técnica para traçar as diretrizes futuras do clube. Então, assim, isso para mim é amadorismo, né? E no Bahia eu chego cedo para tomar café da manhã. Em alguns momentos eu encontro o presidente tomando café da manhã dentro do clube. Passo o dia no clube e constantemente o presidente está lá. Em todos os treinamentos ele está, em todas as viagens ele participa. Então, primeiro de tudo já é diferente porque não tem distâncias, né? Não precisa estar no telefone conversando, falando, não precisa de intermediários para que o assunto chegue, e acontecer um problema no centro de treinamento, ali mesmo se soluciona, porque as pessoas que resolvem estão lá, a pessoa que assina está lá diariamente. Então não tem aquela coisa de vai falar com fulano, fala com ciclano, ele não pode atender agora que está uma reunião. Como assim, velho? O clube não para. Final de semana, então, quem trabalha com futebol sabe que final de semana é jogo, não tem outra coisa a se fazer. Então, para mim, eu entendo que essa, para mim, é uma das, e talvez a maior diferença do Bahia em relação a grandes clubes no Brasil, que tem o seu presidente eleito estatutariamente. Legal demais, é isso. Eu acho que o presidente tem que estar tão presente quanto o técnico, que está lá dia a dia vivendo, Exatamente. abrindo mão de coisas, Até e os mais. dirigentes também que Até tá. mais. Exatamente. Exatamente. Porque Até ele tem mais. O que estar treinador pensando na cuida do frente. campo. O É, treinador cuida do campo, o presidente cuida do campo, cuida dos funcionários, cuida do marketing, cuida do jurídico, cuida do... Então, velho, se vira aí, mas você precisa estar dentro do clube. exatamente. Dado, a gente está aqui na reta final já do nosso papo, que tá sensacional, e eu quero te perguntar o seguinte: você tem algum ídolo, técnico ídolo, assim, que você vê assim, pô, esse cara é o que eu quero, é o que eu planejo pro meu futuro, é esse tipo de estilo? Pode ser aqui do Brasil, pode ser fora do Brasil. Não, eu vou falar assim, tem vários treinadores que eu admiro. Tem muitos treinadores que eu admiro. E acho que a gente se acostumou a valorizar muito treinadores de fora e acaba esquecendo grandes figuras que foram importantes demais para nossa história, né, no Brasil. E se esquece, se desvaloriza muito os treinadores que tanta história fizeram, né, dentro do cenário nacional do futebol. Então, eu primeiro respeito todos os que ganharam. Os que ganharam precisam de respeito, os caras não ganham por acaso, né? Só quem desmerece um título, uma conquista, é quem nunca perdeu uma. São pessoas que talvez nunca disputaram um pau ímpar, nunca jogaram uma partida interclasses no colégio, não sabe o que é a disputa. Então, eu respeito demais os mais antigos, os que tiveram aqui, os caras que ganharam como Parreira, como Zagallo, como Muricy, Vanderlei Luxemburgo, Filipão. Tenho um máximo respeito por esses caras. Lógico, os estrangeiros também merecem, estão na vitrine, merecem ser valorizados por tudo que produzem. Mas eu queria fazer uma aberturazinha para mudar um pouco de contexto. Eu sou um desportista,
sou louco por futebol, apaixonado por futebol, mas também sou louco por esporte, adoro esporte, e eu trago para a minha vida profissional muitos exemplos que não são do futebol exclusivamente. E eu vou lembrar aqui de um treinador que direciona o meu trabalho, que não tem nada a ver com futebol, mexe com bola também, mas a bola que ele mexe é bem maior do que a do futebol. Para mim, um dos mestres da bola laranja é o Phil Jackson, multicampeão da NBA, e já li alguns livros dele, né? Eu gosto de basquete também, eu curto um pouquinho de basquete da NBA, e o meu trabalho diário, em cima de construção de jogo, em cima da melhor forma de passar a bola, um desenho geométrico plagiado das ideias do Phil Jackson, nós utilizamos muito, né? São os triângulos, né? O Phil Jackson sempre, nas equipes que ele trabalhou, sempre montou todos os ataques, seja do Chicago Bulls, principalmente no Chicago, né? do ex-campeonato da NBA, mas em outras equipes, como no Lakers também, ele sempre trabalhou em cima de triângulos de passe. E essa é a nossa estrutura base para a iniciação e construção do nosso jogo. Formar triângulos para ter no mínimo o atleta de posse de bola vai ter no mínimo 2 opções de passe. Sem falar nas bolas mais longas, nas bolas entre linhas, nas bolas de apoio, mas todo jogador da nossa equipe tem que ter 2 opções de passe. E essa posso dizer que é o pilar da construção de jogo que o Bahia exerce no campeonato. Não, isso é uma coisa que também tento sempre enxergar, e é muito legal isso, porque às vezes você vê que em algumas equipes, enfim, não vou citar aqui, mas você vê que o jogador que tá com a bola, ele não tem muita opção, e talvez porque o jogador correu errado, ele correu para um lado que não devia correr, ou então não abriu um espaço. Então esse estudo realmente, isso é uma coisa que me agrada bastante, e é legal ver um técnico de Série A trocando essa ideia justamente sobre isso, é muito bacana de verdade. Dado, eu queria te perguntar o seguinte... Pepe Guardiola, talvez aí o técnico mais badalado do momento, o que mais recebe, com certeza. Eu quero te perguntar o seguinte: é mais fácil, entre aspas, estar na pele do Pepe Guardiola treinando uma equipe que tem uma condição financeira incrível, que treina ali talvez quase uma seleção do mundo, ou é tão difícil porque você tem que lidar com tanto ego, são só 11 jogadores e tem às vezes jogadores que não aceitam ficar no banco? Como é que você enxerga isso? É mais fácil ou é mais difícil? Não, eu acho que a gente não deve, sinceramente, eu acho que não dá para a gente mensurar o quão difícil ou o mais difícil, ou o mais fácil, pelo fato dele ter hoje um orçamento bilionário para construir um time. É lógico que ele pode escolher os jogadores que ele quiser. Ele aponta o dedo, eu quero esse, o clube vai e compra, e contrata. Eu não entendo, sinceramente, a gestão de grupo de pessoas como ser mais difícil ou mais fácil trabalhando no Manchester City ou trabalhando no América de Natal, num outro clube qualquer que seja. Existem particularidades, existem diferenças. E uma diferença cultural que eu acho que também pode contribuir é que na Europa, os elencos, por serem mais igualitários, né, a diferença do titular e do reserva na Europa, vou fazer aqui na câmera aqui, a diferença do titular e reserva da Europa é mais ou menos aqui assim. Aqui no Brasil, o titular e o reserva da posição é um pouquinho mais longe. Então, assim, naturalmente, os caras trocam jogo por jogo. Eu vou fazer o jogo, vou jogar com esse aqui. Próximo jogo, não, eu quero jogar com esse. Então, se você vê um relatório de um atleta, quantos jogos ele fez por ano, o titular e reserva, o titular vai ter feito 40 jogos, 42 jogos, o reserva vai ter feito 37, 36 jogos. Então, isso é uma contribuição que a cultura do jogo europeu traz, dá para o treinador europeu, mas isso não quer dizer que a vida do treinador seja mais fácil, porque as responsabilidades elas aumentam, a exigência também. Do mesmo jeito que ele tem isso, o adversário do lado dele também tem. Sim. O clube que briga, que rivaliza com o dele, também tem a opção de contratar, talvez não tenha a opção de contratar o plano A, mas contrata o plano B, escolhe e contrata. Também tem os reservas muito próximos, né, uns dos outros em relação à qualidade técnica. Então, eu entendo que existem particularidades, existem detalhes que fazem uma diferença grande
mas não dá para afirmar se é mais difícil, se é mais fácil, ou o que é mais difícil ou mais fácil nesse contexto. Não, com certeza. Até um período no City, pra você ter noção até do que o Dado tá falando em questão de qualidade do titular e reserva, no ataque era Agüero e no outro jogo era Gabriel Jesus. Então, assim, você tem dois jogadores de alto nível, tanto no status de titular quanto no status de reserva. Realmente faz muita diferença. Duas para fechar, professor. A primeira, Vamos lá. Neymar. O Neymar, não sei se você chegou a ver a final da Copa América, professor, mas ele apanhou demais, como costuma apanhar. Ele apanha muito mais do que o Cristiano Ronaldo e que o Messi. Eu não consigo entender. O senhor consegue me explicar o porquê? Existem motivos. Vamos lá. O Neymar, ele, ele é um protagonista na seleção brasileira, um pouco diferente do protagonismo que exercem Cristiano Ronaldo e Messi nas suas respectivas seleções. Não estou aqui falando quem é melhor, se um é melhor, se o outro é melhor, mas, primeiro de tudo, a faixa do campo que o Neymar joga hoje na seleção é diferente da faixa de campo que o Cristiano, principalmente que o Cristiano joga. O Cristiano hoje é um 9, é um centroavante, seleção portuguesa, um atacante, e o Neymar hoje é um meia, né? É um meia que flutua pelo campo inteiro, tem liberdade para correr o campo inteiro. Então, o cara que joga no campo inteiro, ele está muito propenso a receber um pouquinho mais de pancadas dos adversários. Acrescento a isso a característica de jogo do Neymar. O Messi é um jogador extremamente vertical, é um jogador que, quando recebe a bola, ele parte para cima do adversário, ele parte para cima do adversário numa diagonal um pouquinho mais curta, mas ele pega na intermediária ofensiva para o gol, ou seja, o deslocamento do Messi, excetuando, né, eu estou explicando aqui os contra-ataques, vamos pensar na Sim. organização. A Argentina está jogando, um adversário está atrás marcando, o Messi pega a bola, e o Messi geralmente tem uma distância de 20 metros para percorrer até chegar ao gol adversário. O Neymar joga também numa faixa de campo que o Neymar precisa correr 30, 35 metros. Então ele percorre uma distância maior, fica mais vulnerável a tomar algumas outras pancadas. Justiça também seja feita. Eu gosto muito do Neymar. Eu acho que é o jogador mais talentoso da nossa geração, disparado. Eu acho que sim, o Neymar merece ser comparado a grandes ídolos que tivemos. Merece comparação com o Ronaldinho Gaúcho, merece comparação, mesmo tendo esses caras, Rivaldo, Ronaldinho, eles estão no pedestal, eles conquistaram a Copa do Mundo. Rivaldo é meu amigo, sou louco por Rivaldo, que cracaço ele foi, mas o Neymar merece ser colocado nesse mesmo nível que esses caras. Então eu sou muito admirador do jogador Neymar, né? Da qualidade técnica individual, da forma leve que ele flutua, ele dribla, ele pedala, ele é criativo, ele não tem uma jogada só, ele tem um repertório bacana. Mas o Neymar, ele simula algumas faltas. Algumas faltas que são marcadas no Neymar, elas não são marcadas em outros atletas, porque ele valoriza um pouquinho também. Ele sente que a pancada vai chegar e já solta um pouquinho o peso do corpo. Tem uma que é titular dele, que ele recebe de costas para o adversário, escora o adversário com a mão, e aí, quando vai dar o passe com o pé direito, o adversário, óbvio, vai tentar interceptar, e aí ele faz a alavanca, o pé direito dele passa direto e ele se joga no chão, toma o ipom, e quase sempre os árbitros marcam falta, dão um cartão para o adversário. Esse é o jogo do Neymar. Ele também provoca os adversários com a bola, né, com o jogo. Então, por isso também, não é só um motivo, né? Estou citando alguns três, Sim, volto a falar, não são donos da verdade, claro. são as minhas hipóteses, mas o Neymar também valoriza em alguns momentos, a falta ela não acontece e ele provoca que aconteça, ele trança o pé dele nas pernas do adversário correndo, ele tem uma criatividade também para isso, e acaba sofrendo algumas faltas que outros adversários, que outros atletas não sofrem também. Legal. E professor, para fechar então esse papo maravilhoso, eu quero te falar o seguinte, te perguntar o seguinte, inclusive, qual é o maior sonho hoje do Dado? Caramba, você pegou pesado agora. Não, é, eu não tenho assim, eu estou sendo bem sincero, eu sou muito realizado na minha profissão, eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu quero chegar, eu quero dar voos mais altos, eu quero continuar evoluindo, mas eu quero continuar apaixonado pelo jogo. Eu não quero perder a paixão pelo jogo, eu não quero fazer da minha profissão um martírio, que já é tão difícil, já é tão
complicado, já abro mão de tanta coisa. Eu preciso me divertir, eu preciso curtir o que eu faço. Então, particularmente, eu quero continuar evoluindo, eu quero continuar sendo apaixonado que sou pelo jogo, quero continuar sendo apaixonado que sou pela minha profissão, por trabalhar, por entender cabeças de jogadores, por tentar me colocar dentro da cabeça dos caras, tentar motivá-los, tentar extrair o máximo deles. E quero me lançar de cabeça em tudo que eu possa realizar. O que eu ganhar por consequência disso, estarei muito satisfeito. Mas claro que quero dar voos mais altos aí na minha profissão. E com certeza vai dar. Legal demais esse papo. É bom saber que os técnicos também mais jovens da nova geração que estão chegando aí estão com um conteúdo, um conhecimento muito legal, e até por isso eu tenho aqui realmente debatido e conversado com muitos técnicos aqui no 442, que eu acho que é legal encurtar também esse espaço entre você, técnico, e o torcedor, que é sair um pouco das coletivas, né, daquelas perguntas ali tradicionais, e é legal ver que você também não só acompanha o futebol brasileiro, mas também o futebol internacional e todo o conteúdo também relacionado a futebol. Então, professor, quero te agradecer muito aqui por estar esse papo aqui no 442, um papo longo, de muito conteúdo de futebol e que foi muito bacana. Concordo, bacana demais, Arthur. Muito legal o nosso bate-papo. Também fiquei muito feliz, muito satisfeito. Fugimos um pouco da rotina massacrante de perguntas e respostas de coletiva. Batemos um papo leve aí sobre futebol. Abri meu coração para todas as pessoas que vão nos acompanhar aí depois, né? Sobre a minha vida profissional, sobre a minha carreira, sobre como as coisas aconteceram. Discutimos um pouquinho aí, falamos um pouquinho sobre a minha opinião em relação a muita coisa. E fiquei bem feliz, muito bacana mesmo esse nosso bate-papo. Com certeza, já deixo o convite aqui pra você pra gente fazer uma parte 2, porque tem muita coisa, quando eu fiz um roteiro aqui tem muita coisa, mas o papo realmente rendeu demais, a gente vai fazer uma parte 2 aí mais pra frente, se você topar, dado. E eu quero já deixar aqui também um convite a você, se inscreva no canal que acompanha esse papo aqui maravilhoso com o professor Dado Cavalcante, curta, compartilhe com os amigos para chegar a cada vez mais pessoas esse papo que foi sensacional com o Dado. Até a próxima semana, pessoal.